Nos últimos dias, a situação do PL não está nada fácil. O PL, que é o partido do presidente Bolsonaro. Logo após a apresentação do relatório que contestou o resultado do segundo turno das eleições, o partido foi multado em 22 milhões de reais. O TSE já localizou e bloqueou 13,6 milhões para quitar a multa. Hoje, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, realiza um jantar para acalmar os ânimos dos apoiadores que estão divididos após a apresentação do relatório. Em meio a esses conflitos, Valdemar também afirmou hoje que vai pedir para Bolsonaro falar com o povo dele, com os apoiadores, né? O relatório do PL foi um tiro que saiu pela culatra? Esse é o tema do debate do meio-dia em Brasília e trouxemos os deputados federais Marcelo Ramos e Bia Kicis para conversar sobre esse relatório. Tudo bem, deputados? Tudo bem, Kicis. Olá, Kicis, tudo bem? Olá, Bia e todos que acompanham o Antagonista. Uma alegria estar aqui com vocês. Olá, Marcelo, todos que nos escutam. É um prazer, deputado Marcelo Ramos, é um prazer, deputada Bia Kicis, obrigada por dispor de tempo, de vir aqui conversar com a gente, expor o ponto de vista. E o tema de hoje é sobre o relatório do PL. Eu começo a pergunta para a deputada Bia Kicis, perguntando, deputada, foi de fato um tiro que saiu pela culatra a apresentação desse relatório? Bom, claro que não, né? Porque eu ainda acredito, né, na justiça, ainda acredito nas leis, na Constituição, no ordenamento jurídico, no artigo que tem lá na Constituição, que diz, dentre tantos outros que estão sendo violados, que todo mundo tem, que é proibido, né? Você não pode, de forma alguma, vedar o acesso à justiça. O acesso à justiça é uma cláusula pétrea. E a lei de eleições, a lei que rege as eleições, ela diz que os partidos políticos são fiscais das eleições. E o que o PL fez foi lançar mão dessa sua prerrogativa de fiscal e questionar no foro adequado, que é a justiça, uma série de dúvidas, questionamentos, desconfianças que hoje pairam sobre as últimas eleições, sobre as nossas eleições. O deputado Marcelo sabe, porque nós sempre tivemos um bom diálogo, que quando eu, como autora da PEC do voto impresso, estava colhendo assinaturas, eu consegui, inclusive, o apoio do deputado Marcelo Ramos, porque nós estávamos buscando transparência eleitoral. E ninguém, em sã consciência, pode ser contra transparência. O que foi errado foi a resposta do ministro Alexandre de Moraes, né, uma resposta bastante arbitrária. E aí, depois que o Marcelo puder falar, eu vou falar mais alguns aspectos. Acho que o vídeo da deputada Bia Kicis travou. Pronto, deputada, pode concluir. Não, eu dizia que vou passar a palavra para não monopolizar aqui o tema para o meu colega, deputado Marcelo, e depois eu gostaria de tratar sobre mais alguns aspectos técnicos, jurídicos, sobre todo esse processo, toda essa questão. Deputado Marcelo Ramos. Bem, primeiro, boa tarde, é sempre uma alegria dialogar, o diálogo é um instrumento da democracia. Eu realmente assinei para a tramitação da PEC do voto impresso, mas desde o primeiro momento me manifestei contra, tenho absoluta confiança nas urnas, não há um indício sequer de qualquer erro por parte das urnas nas dezenas de eleições que já aconteceram desde que a urna eletrônica foi implantada. E é importante também dizer que não há vedação de acesso ao judiciário ao PL. O PL apresentou a sua ação livremente, teve uma decisão preliminar também livremente, e ela é passível de recurso. O PL pode recorrer da decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, o pleno do TSE, e eu imagino que tenha o feito. O que é importante é deixar claro o que aconteceu nessa ação, porque é verdade que os partidos têm o direito e até o dever de fiscalizar as eleições, mas os partidos não podem fazer chacotas com o processo eleitoral. O suposto estudo do PL detectou
que 200 urnas, entre mais de 500 mil urnas, que 200 urnas teriam o mesmo número de série e, por conta disso, solicitou a anulação dessas 200 urnas só no segundo turno e que, por coincidência, mudaria o resultado da eleição da vitória do presidente Lula para a vitória do quase ex-presidente Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes fez um despacho dizendo que as mesmas 200 urnas, um pouco mais que 200, foram utilizadas também no primeiro turno e solicitou ao PL que aditasse a inicial para pedir a anulação também no primeiro turno, já que foram as mesmas urnas com os mesmos números de série. O PL manifestou-se dizendo que não poderia fazer isso, porque o custo era muito alto e o trabalho de investigação precisaria de muito tempo. E, diante disso, o ministro Alexandre de Moraes considerou inepta a inicial, numa decisão preliminar, e condenou o PL por litigância de má-fé. Repito, decisão que, por garantia do acesso à justiça, o PL pode recorrer para o pleno do TSE. Então, não há o que se falar em vedação do acesso à justiça, e os partidos têm o poder, dever de fiscalizar as eleições, mas não podem pretender achincalhar o processo eleitoral com chincanas jurídicas, como foi essa promovida pelo PL. As urnas eletrônicas foram as urnas que elegeram a deputada Bia Kicis, como elegeram o presidente Lula, e que não elegeram o presidente Bolsonaro, como não me elegeram. Eu reconheço a vontade da maioria do povo do Amazonas, que não pretendeu renovar o meu mandato de deputado federal. E já passou da hora do presidente Bolsonaro e do partido dele reconhecerem a vontade de 60 milhões de brasileiros que escolheram Lula presidente da República. Deputado Bia Kicis. Bom, eu discordo completamente, né? E vou falar aqui até de forma como advogada, procuradora que fui, tá? Primeira coisa, Marcelo, não foram 200 urnas, foram 250 mil urnas que tiveram esse problema. Não é coisa pouca. Realmente, isso tem o poder de mudar o resultado da eleição. Outra coisa, quando a representação foi apresentada, ela foi distribuída à ministra Carmen, porque todo o processo tem que ser distribuído. A ministra Carmen, entendendo que se tratava de uma questão administrativa, passou ao presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes. E ele agiu como se fosse um processo judicial, né? Então, ele atribuiu um valor da causa que não existe na justiça eleitoral, porque na justiça eleitoral que é um exercício de cidadania, por isso não há custas do processo. Ele criou um valor da causa e aplicou uma multa milionária e já bloqueou as contas do PL de uma forma totalmente arbitrária. Não é chicana jurídica, o PL está se contestando, tem um relatório que é importante, mas, além disso, existe um outro relatório, amanhã eu farei parte de uma audiência pública no Senado para tratar desses abusos e outros. A gente sabe que existe um relatório também que foi apresentado por um argentino fora do solo brasileiro, porque as pessoas estão com medo de falar, de contestar, de questionar as eleições, porque sabem que podem ser censuradas, vão ser censuradas, perder suas páginas, né, e até ter contas bloqueadas. Então, o medo está imperando diante da censura e das verdadeiras punições que estão sendo dadas àquelas pessoas que ousam questionar. Numa democracia, não pode. E a questão das urnas são apenas mais um detalhe dentro da quantidade de arbítrios que ocorreram durante essas eleições. A própria ministra Carmen Lúcia reconheceu que estava havendo censura, mas resolveu suspender a Constituição até o dia 31, ou seja, um dia após as eleições, mesmo reconhecendo que estava fazendo censura. E o dia 31, a censura continua. É uma verdadeira vergonha o que está acontecendo hoje no país, e eu espero que o parlamento levante e lute pela liberdade, lute por prerrogativas parlamentares, pela imunidade parlamentar, e ponha um fim aos desmandos que estão acontecendo hoje
na alta cúpula do judiciário. Deputada Bia Kicis, aproveitando a sua fala, é um questionamento que tem sido bem comum, especialmente nas redes sociais, diz respeito à postura do PL diante disso. O PL vai recorrer à multa? O PL pretende procurar outras instâncias em relação a esse relatório? Ou a situação agora vai ser mesmo de contornar os prejuízos aí da apresentação do relatório? De forma alguma, o PL acabou de soltar uma nota oficial dizendo que vai levar as últimas consequências em todas as instâncias possíveis, tá? A luta pela liberdade, a luta pela lisura. O PL não vai desistir. Hoje nós somos o maior partido da Câmara dos Deputados. Graças a Deus temos muitos deputados corajosos que mostram a cara e que por isso mesmo, como eu, respondendo a inquéritos ilegais, inconstitucionais, que começou, um deles, inclusive, começou com censura à revista Cruzoé, ligada ao grupo antagonista. E como a mídia, na época, se revoltou contra isso, se indignou, o Supremo voltou atrás. E daí voltou o inquérito aos parlamentares, a jornalistas. Infelizmente, a mídia deixou de estar ao lado da verdade e da liberdade, depois que conseguiu, né, o que queria, que era se libertar desse inquérito. Então, a gente pede que a mídia, né, esteja ao lado da luta pela verdade, do combate à censura. Não se constrói uma democracia com censura. Deputada, só para eu entender, essa nota que foi falada, que foi apresentada pelo PL, que vai levar até as últimas consequências, significa buscar outras instâncias? O que significa? Tem uma previsão dos próximos passos que serão dados em relação a esse relatório ou em relação a algum questionamento às urnas? Bom, a nota está falando das instâncias judiciais, né? Então, existe o pleno do TSE e existe ainda o Supremo Tribunal Federal. É claro que a gente se sente, né, inseguro, porque a gente está vendo que a atuação tanto do TSE como do Supremo tem sido parcial, o que é uma lástima, uma grande perda para a democracia. Mas a esperança é a última que morre. A gente espera que, diante desses recursos, haja um raio de lucidez, né? E que os ministros entendam que chega de censura, que chega de parcialidade, que é preciso, sim, fazer justiça nesse país. E não existe justiça sem parcialidade. E é muito claro para todos que o TSE tomou um lado. O TSE, vários de seus ministros falaram, até fora do Brasil, que era preciso combater o Bolsonaro, que o Bolsonaro era um risco à democracia. Isso dito por juízes do TSE, gente. Isso já é o risco à democracia, já é a ameaça à democracia acontecendo. Então, a gente ainda acredita, né, que pode haver aí uma decisão, né, para que se retire essa multa do PL, né, e que se resolva com uma decisão judicial que enfrente o mérito. Afinal de contas, se o PL está duvidando, ao invés de sufocar o PL, que tal analisar com dados técnicos, combater, né, tecnicamente o que o PL alegou? Você não cria confiança quando você cala o seu opositor ou aquela pessoa que tem dúvida. A confiança vem da transparência. Perfeito. Deputado Marcelo Ramos, voltando a palavra para o senhor, a deputada Bia Kicis falou sobre contestar tecnicamente o relatório. O senhor acha que o TSE agiu certo em relação ao relatório, que ele aplicou a multa, o ministro Alexandre de Moraes aplicou a multa, houve uma contestação técnica, mas talvez não tenha sido tão esclarecedora aí para a população, especialmente para os eleitores do Bolsonaro? Qual a sua avaliação? O TSE agiu certo ou há necessidade, talvez, da apresentação de um relatório técnico mais coeso que consiga esclarecer melhor a população o que foi questionado pelo PL? Salvo o PL e salvo alguns eleitores do presidente Bolsonaro que não se conformam com a derrota, ninguém leva a sério esse relatório. O republicano não leva a sério esse relatório. O PP, o progressista, não leva a sério esse relatório, que eram os partidos da coligação do presidente Bolsonaro coligados com o PL e que imediatamente se manifestaram nos autos reconhecendo o resultado da eleição e descredenciando a autoridade do PL para falar em nome dele. Então, nem os partidos da coligação levam a sério esse relatório. Do ponto de vista técnico, esse relatório é uma piada, por um motivo simples. As urnas não são identificadas só pelo número de série. As urnas também são identificadas
pela seção e pelas zonas eleitorais. E todas as urnas emitem o BU imediatamente após o final da votação, e BU que é publicado na internet. Então, isso é uma chincana jurídica, e o ministro Alexandre Moraes tratou como devem ser tratadas as chincanas jurídicas, com condenação e litigância de má-fé, porque o Poder Judiciário não pode ser utilizado para esse tipo de chincana, para tentar alimentar aqueles que não aceitam o resultado das urnas, aqueles que não aceitam a vontade da maioria do povo brasileiro. A democracia ela é bela, mas a democracia tem a sua maior beleza quando nós somos capazes de aceitar uma decisão de maioria, quando essa decisão é diferente da nossa vontade. Em 2018, eu não votei no presidente Bolsonaro, mas ele ganhou a eleição e eu fui para a oposição democrática. Agora, nessa eleição, eu não me elegi deputado, mas eu torço para que os deputados que se elegeram bem cumpram a missão de representar o povo do estado do Amazonas. Eu respeito muito a deputada Bia, ela sabe que tenho carinho e apreço pessoal por ela, a despeito de discordar radicalmente de quase tudo que ela pensa. Agora, eu quero recortar aqui uma frase da deputada Bia. A deputada Bia disse assim: nós somos o maior partido da Câmara dos Deputados. Sabe por quê, deputada Bia, que o PL é o maior partido da Câmara dos Deputados nessa legislatura e será na próxima? Pela urna eletrônica. Os 99 deputados do PL foram eleitos pela urna eletrônica. Eu não posso considerar que não seja uma chincana a senhora achar que as urnas que lhe elegeram estavam corretas e as urnas que derrotaram o presidente Bolsonaro estavam fraudadas. Isso é uma chincana. Desculpe, deputada Bia. As urnas que lhe elegeram, as urnas que elegeram 99 deputados para o PL, são as mesmas urnas que elegeram o presidente Lula. O presidente Bolsonaro perdeu a eleição. Vocês precisam se conformar com isso e partir para a oposição democrática. Eu não estou pedindo, e nem faria isso, que a senhora concorde com o novo governo. Não, mas a senhora tem que se submeter à vontade da maioria do povo brasileiro. 58 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro, mas 60 milhões votaram no Lula. A sua vontade não é maior do que a desses 60 milhões. Portanto, a senhora cabe fazer oposição democrática, reconhecendo o resultado da eleição. E a senhora reconhece o resultado da eleição. Tanto a senhora reconhece a legitimidade das urnas eletrônicas que a senhora não pede a anulação da sua própria eleição. Porque a sua eleição foi nas mesmas urnas eletrônicas que elegeram o presidente Lula e que derrotaram o Bolsonaro. Não foram urnas diferentes, foram as mesmas, deputada Bia. Deputada Bia Kicis, pode responder? Pois não. Deputado Marcelo, você acompanhou desde o início a minha luta, desde 2014, que eu venho lutando para trazer transparência para o processo eleitoral. Esse nosso processo eleitoral, dessas últimas eleições, ele foi cheio de vícios, como eu já falei, parcialidade do órgão eleitoral, o órgão, uma parte da população sendo calada, censurada, perdendo suas páginas. A gente não podia nem ao menos publicar uma foto do Lula com um bonezinho que ele usou do CPX, porque como não podiam dizer que era fake news, criaram uma nova história agora, dizer que a imagem é verdadeira, a foto é verdadeira, mas ela leva a conclusões que a população não está preparada. Quer dizer, é toda uma ilação que é construída. Então, não são só as urnas. Toda a eleição foi injusta, não foi uma eleição limpa. Agora, além disso, com relação às urnas, eu postei, se precisar anular a minha eleição dos deputados, por mim, eu não me oponho, eu quero transparência, mas a gente sabe que processualmente isso não seria possível, porque todos os deputados eleitos teriam que vir, ser citados e fazer parte desse processo. Houve aí uma jogada do ministro Alexandre de querer jogar todos os deputados dos demais partidos contra o PL, mas o PL não mordeu essa isca e falou, não, nós queremos nosso pedido com relação ao segundo turno. E vou dizer o seguinte, é perfeitamente possível para quem entende do sistema que você tenha uma fraude direcionada para a presidência, a eleição presidencial e não faça para os demais cargos. Isso é possível.
Na verdade, tudo é possível e todo problema que nós estamos vivendo hoje, inclusive com o povo nas urnas, e aí não é só dizer assim, são os radicais bolsonaristas, mentira, é o povo que não confia no sistema e são muitos milhares de pessoas, muitas milhares de pessoas que não confiam, são milhões de pessoas que não confiam por falta de transparência. Eu fui uma que tentei evitar isso a todo custo. Se nós tivéssemos transparência, nós não teríamos problema algum em aceitar o resultado da eleição. Na Alemanha, as eleições municipais acabaram de ser anuladas, sabe por quê? Por falta de confiança do povo no resultado. A Alemanha anulou, não houve traumas, não mandou calar, nem prender ninguém, porque não houve transparência, houve problemas nas eleições. A Suprema Corte disse o seguinte, como não há confiança do público nesse resultado, vamos anular. Ninguém precisou ser calado, preso, ter contas bloqueadas, porque duvidou do resultado das eleições. Lá você tem uma Suprema Corte que agiu com justiça. Aqui, a Suprema Corte e o TSE perseguem quem usa discordar, né? Não, é desconfiança legítima, porque quando o ministro Barroso veio aqui para dentro do plenário para mentir, para dizer que nós queríamos a volta do voto no papelzinho, dizer que nós queríamos retrocesso, e quando lá no Supremo derrubaram as diversas leis que já houve de voto impresso, o povo acordou e viu. Por quê? Até pessoas que confiavam no sistema disseram, afinal de contas, qual é o problema de ter transparência? Afinal de contas, qual é o problema de ter o voto impresso para o eleitor confiar e poder, inclusive, recontar os votos? No Brasil, você não pode recontar voto, você só pode recontar BU. BU não é voto. BU é o boletim da urna que já traz o resultado dos votos. É impossível recontar votos. Então, essa falta de transparência é que dá legitimidade ao povo para desconfiar. Não é chicana, não. É legítima desconfiança que o TSE, ao invés de pacificar socialmente, persegue quem não confia, taca fogo no parquinho. Você acha que as pessoas têm que aceitar? Você me conhece, Marcelo, sabe que eu presidi a CCJ contra opinião e vontade de muitos que diziam que eu era uma radical. Você sabe que, ao final, todos os partidos reconheceram a minha capacidade de diálogo, de ponderação. Eu fui uma procuradora por 24 anos, mediadora formada pelo TJ, sou uma pessoa que escuto, que pondero, que mudo de opinião quando estou errada. Agora, querer enfiar a gente goela abaixo um resultado de uma eleição que foi, desde o início, ilícita, com a soltura do bandido condenado para que ele pudesse concorrer, fizeram manobras jurídicas, processuais, nem ao menos a gente dizer que ele não foi absolvido, a gente não podia. O ministro Marco Aurélio, que participou dos julgamentos, falou, nós não absolvemos o Lula. A fala dele foi cassada, foi retirada do programa eleitoral. Nesse clima de perseguição e censura, o povo tem mais é que desconfiar, o povo tem mais é que ir para a rua e pedir transparência e justiça. E você acha que chamar o povo que está nas ruas de golpista vai acalmar os ânimos de alguém? Não vai, não vai fazer ninguém reconhecer o resultado das eleições. Para que o Lula tivesse o resultado aceito por nós, era preciso que tivesse eleições limpas, justas e transparentes. Eu não tenho problema de perder. Aliás, quando o presidente Bolsonaro ganhou as eleições, ele contestou as urnas, mesmo tendo ganhado. Eu também ganhei e estou contestando. Agora é coisa de maluco. Se você ganha, não pode contestar. Ué, mas você ganhou, está contestando por quê? Se você perde, não pode contestar, é mimimi de perdedor. Desse jeito não dá. Não é assim, não é com esse tipo de brincadeira que se faz democracia. Deputado Marcelo Ramos, aproveitando aí a fala da deputada Bia Kicis sobre as pessoas nas ruas, né, que eu acho que isso tem se perpetuado em várias pessoas por semanas, aí, desde o final das eleições. O senhor avalia que as pessoas estão na rua por uma falta de crédito ou de fé nas instituições públicas? E qual seria a melhor alternativa para se resolver esse contexto e acalmar os ânimos aí das pessoas que estão se manifestando? Olha, de toda a fala da deputada Bia, só tem uma parte que eu concordo, quando ela diz que é coisa de maluco. É coisa de maluco mesmo. É coisa de maluco mesmo que a gente está vendo. É coisa de maluco colocar o celular na cabeça e mandar mensagem para extraterrestre. É coisa de maluco cantar o hino nacional para pneu. É coisa de maluco ficar na frente de quartel gritando para o militar sair.
É coisa de maluco estar acampado na frente do quartel enquanto o Eduardo Bolsonaro está lá na Copa, no Catar. Então, essa é a parte da fala da deputada Bia que eu concordo. É coisa de maluco, definitivamente é coisa de maluco. Agora, tem um outro tema que eu acho importante. É verdade, deputada Bia, essa foi a eleição mais cheia de vícios da história. Jamais se viu na história da República o uso da máquina tão escandaloso e descarado como foi o uso da máquina pelo governo Bolsonaro na tentativa de reeleição. Aprovando benefícios vedados durante o período de vedação eleitoral, apresentando aumento de benefícios vedado durante o período eleitoral, e ainda assim a maioria do povo brasileiro decidiu eleger o presidente Lula. Deputada Bia, vocês perderam a eleição para presidente. Paciência. Em 2018, quem perdeu foi o PT. Dessa vez vocês perderam. Numa democracia é assim. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Quando a gente ganha, a gente governa. Quando a gente perde, a gente faz oposição legítima. Não dá para confundir o povo brasileiro com meia dúzia de amalucados na frente de quartel. Não dá, o povo brasileiro não é aquilo. Tem 60 milhões de brasileiros que confiam nas urnas. E tem boa parte dos 58 milhões que votaram no presidente Bolsonaro que já cansaram disso também, que sabem o prejuízo que essa instabilidade institucional gera para o nosso país, que querem partir para uma oposição democrática, mas reconhecendo o resultado da eleição. Mas isso, Kis, é uma narrativa. Eles sabem, no fundo a deputada Bia sabe, que no dia 1º de janeiro do ano que vem o presidente Lula vai tomar posse, vai ser o presidente da República, ela será uma deputada de oposição, e isso é legítimo e democrático. Agora, eles precisam manter acesa essa chama de um golpismo ensaiado e nunca executado, porque ninguém embarca nisso. Não há espaço no mundo para saída fora da democracia. O Supremo Tribunal Federal tem qualidades e defeitos. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, por muitas vezes, erra. Eu discordo muitas vezes de decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora, quem diz que a última palavra sobre Constituição é do Supremo Tribunal Federal é a Constituição. Ela não diz que é minha última palavra, ela não diz que é da deputada Bia, ela não diz que é do Exército, ela não diz que é do presidente da República, ela não diz que é do presidente da Câmara. A Constituição diz que a última palavra sobre a interpretação dela é do Supremo. Imagine um país, Kis, em que cada pessoa se acha no direito de a sua interpretação da Constituição ser a correta. Isso não é um país, isso é uma barbárie. Então, você tem todos os direitos de se indignar com decisões do Supremo. Agora só cabe recorrer. E quando elas transitam em julgado, não cabe mais nem recorrer, só cabe espernear. O que estão fazendo é espernear, e não é contra uma decisão do Supremo, é contra uma decisão da maioria do povo brasileiro. Repito, a coisa mais bela da democracia, deputada Bia, é aceitar a decisão da maioria quando ela é contrária à sua. Eu espero que Vossa Excelência possa incorporar essa beleza da democracia e aceitar que o presidente Bolsonaro perdeu, o presidente Lula ganhou a eleição e a senhora vai ser uma deputada democraticamente de oposição a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. De janeiro, porque a senhora vai continuar deputada entre janeiro e fevereiro. Deputada Bia Kicis. Bom, eu preciso me ausentar agora, né? A gente tinha combinado que seria um debate mais curto, ele está bastante acalorado, o tema é super interessante, mas eu vou fazer então aqui as minhas considerações finais e dizer que eu sou uma pessoa de espírito muito democrático, eu não tenho o menor problema em aceitar a perda, em mudar de ideia, mas eu não sou obrigada a aceitar algo que eu não confie, eu tenho legitimidade para não confiar. Eu estudo as urnas eletrônicas desde 2014, eu luto por isso juridicamente. E nós temos, inclusive, o técnico, né, o engenheiro do ITA, que participou do relatório. Eu acho que é a imagem da deputada. Ele, inclusive, foi uma das pessoas que participou da criação da urna eletrônica. Ele sabe de todos os problemas que ela tem. Foram vários técnicos do ITA, engenheiros do ITA, não é qualquer molequinho, não. E outra, existem hackers, várias pessoas que já testaram que as urnas, sim, elas são vulneráveis. Então,
eu pedi por transparência, o TSE e o Supremo se negaram a nos dar transparência. O que está acontecendo hoje é culpa deles. Não é porque as pessoas não aceitam, porque elas não são democráticas, não. E outra coisa, quem diz que a última palavra, quem interpreta a Constituição é o Supremo, eu concordo. Mas você pega, Marcelo, por exemplo, um julgado do ministro Celso de Mello, que diz que ao intérprete da Constituição não cabe interpretar a Constituição contra o seu texto expresso. Então, uma coisa é hermenêutica. Uma coisa é você interpretar, vai um pouco para lá, um pouco para cá, as pessoas interpretam um pouco diferentemente, eu sei disso. Outra coisa é você julgar e interpretar a Constituição contra texto expresso da Constituição. Isso não é interpretação. Isso, inclusive, é crime de responsabilidade. E agora mesmo estão tentando mudar a lei do impeachment para impedir que ministros do Supremo possam sofrer impeachment e querem acusar aquela pessoa que ousar pedir o impeachment. Se o impeachment não for concedido, essa pessoa será julgada culpada, será condenada. Então, a gente sabe que, infelizmente, a nossa democracia ela está sendo subjugada, ela está sendo vilipendiada, com prisão de deputado federal, com censura de jornalista, com páginas que estão sendo derrubadas. Eu vou repetir essa frase: com censura não há democracia. E ministro do Supremo também tem que se submeter à Constituição. E lá diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E, queridos, ninguém está acima da lei. Ministro não é Supremo. Quem é Supremo é a instituição que é Suprema. É a Suprema Corte do país. E nós vamos trabalhar politicamente aqui, como legisladores, para mudarmos a competência do Supremo Tribunal Federal. Que essa competência tão ampla, tão larga, não está fazendo bem à democracia. Em nenhum país do mundo você tem uma Suprema Corte com tantos poderes. Nós temos que trabalhar aqui dentro desse foro, se nos deixarem ser oposição, porque quando eu olho para a oposição aguerrida, como diz Marcelo, na Venezuela, na Bolívia, sabe onde estão os opositores de regimes dos amigos do Lula? Estão na cadeia, estão presos. Então, eu espero que aqui não aconteça esse tipo de coisa, que aqui a gente possa, assim, a subir a rampa no dia 1º. Agora, mesmo que ele suba, eu, Bia Kicis, não confio que ele tenha sido eleito pela maioria do povo brasileiro. E não confio porque o nosso sistema ele é passível, sim, de problemas, tá? E você disse que nunca houve uma prova. Eu tenho comigo cadernos e cadernos e cadernos de denúncias que nunca foram levados adiante. A Justiça sempre mandou arquivar, porque dizia que isso tinha que ter sido visto no dia da eleição, não tem como a gente comprovar depois. Então, existem milhares de denúncias, e nessa eleição também, índios gravando vídeos dizendo: na nossa tribo nós somos Bolsonaro, e não tem um voto para o Bolsonaro na nossa tribo, na seção da nossa tribo, índios dizendo isso, e muitas outras pessoas dizendo: eu votei no Bolsonaro, na minha seção tem 0 votos para o Bolsonaro. Então, os questionamentos são inúmeros, mas todos eles acabam esquecidos, arquivados na lata do lixo, e a narrativa é: não tem uma denúncia, não tem uma prova. O problema dessa urna é que ela não deixa você provar realmente a fraude. Mesmo assim, o relatório do argentino, cientificamente, ele mostra que estatisticamente era impossível ter acontecido o que aconteceu. Então, mesmo que a urna, tá, não deixe você comprovar, pela ciência você consegue comprovar. Estatisticamente, disse o argentino no relatório, e não é de um argentino, não, é de vários cientistas que dizem o seguinte: olha, era mais fácil, né? É mais fácil você ganhar 5 vezes na loteria com o mesmo número do que ter tido o resultado que aconteceu nas eleições diante do que a gente vê. Então, é isso que eu queria dizer. Eu vou ter que me ausentar, infelizmente, tá? Mas a gente já tinha combinado, eu já estou muito atrasada para o meu próximo compromisso. Essas foram as minhas considerações. Só aguardar o deputado Marcelo Ramos com as palavras finais para a gente encerrar o debate com os 2 parlamentares em tela. Deputado Marcelo Ramos. Olha, eu prefiro a deputada Bia quando age como deputada. Quando ela age como essa animadora de torcida para esse bolsonarismo aquartelado na porta de quartel, eu perco um pouquinho da admiração que tenho por ela. Nós tivemos um processo eleitoral limpo, nós tivemos um processo eleitoral em que houve exageros no uso da máquina pública e, ainda assim,
a maioria do povo brasileiro escolheu eleger o presidente Lula. Lula será presidente a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A oposição exercerá democraticamente as suas funções, como elegeu nos 8 anos do presidente Lula. Quem tem tradição de perseguir opositores é o presidente Bolsonaro e não o presidente Lula. O presidente Lula sempre conviveu com a divergência. E eu torço muito para que a gente seja capaz de pacificar o país e de retomar um caminho de prosperidade. Que essa turma que está aquartelada na frente dos quartéis possa tomar juízo, voltar para casa, fazer oposição democrática e torcer para que o país possa prosperar e viver dias melhores. Não está bem um país que tem 33 milhões dos seus filhos passando fome. Não está bem um país em que 10 milhões de crianças acordam todo dia sem ter o que comer. Esse é o país que Bolsonaro vai entregar para o presidente Lula. Mas eu tenho certeza que o país que o próximo presidente, depois de Lula, vai receber vai ser um país fora do mapa da fome, vai ser um país retomando um caminho de prosperidade com a sua democracia consolidada. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade do diálogo. Obrigada, deputados.